Então vamos para a aula 3. Nessa aula eu vou falar sobre grafos direcionados. Aí são os conteúdos que eu vou apresentar nessa aula. Eu vou falar sobre arcos, vou falar da diferença de grafos não direcionados para grafos direcionados e também mais alguns conteúdos relacionados a grafos direcionados. Bom, para começar a falar de grafo direcionado, é necessário que eu explique um outro elemento de grafos, tá? Que é o arco. Até agora eu falei então de vértices, falei de arestas, mas grafos tem um outro elemento que é o arco, e o arco ele é usado também para conectar vértices, e visualmente o arco a gente representa ele como uma flechinha. Então, o arco ele tem uma interpretação diferente da aresta, porque a aresta ela simplesmente relaciona vértices, enquanto que o arco ele tem uma noção de direção. O arco ele tem um vértice de origem, que aqui no exemplo é o C, e um vértice de destino, que é o vértice D. E eu gostaria de mencionar também que em muitos lugares, tá, as pessoas utilizam a palavra aresta para se referir a arco também. Apesar de que isso aí, estritamente, ele não seria uma aresta direcionada, né, o arco. Muitas vezes as pessoas utilizam o termo aresta para se referir a arco, mas aqui nas aulas, então, eu vou fazer a distinção entre arestas e arcos. Então, qual que é a diferença de um grafo não direcionado para um grafo direcionado? O grafo não direcionado ele não possui nenhum arco. Já o grafo direcionado ele possui pelo menos um arco. Então, esse grafo de exemplo aqui que tem os vértices em verde, ele é um grafo não direcionado porque ele não tem nenhum arco. Já esse outro grafo que tem os vértices em azul é um grafo direcionado porque ele tem um único arco e isso é suficiente para ele ser um grafo direcionado. Então, existe uma relação de equivalência, tá, entre uma aresta que conecta dois nodos e um arco que vai e um arco que vem entre esses nodos. Essa relação aqui, em praticamente todos os contextos, ela é válida. Então, vocês imaginam, por exemplo, assim, que se eu estou querendo percorrer nodos e eu estou em cima do nodo A, eu posso ir para o nodo B se existe uma aresta que me leva de A a B. Assim como se eu estou sobre o nodo B, eu posso ir para A se existe uma aresta que me leva de B para A. E com arcos aqui é a mesma coisa. Se eu estou em A e existe um arco que me leva de A a B, eu posso ir para B. Se eu estou em B, existe um arco que me leva de B para A, eu posso ir para A. Então existe uma relação assim, de equivalência entre uma aresta entre dois nodos e entre um arco que vai e um arco que vem. Aqui eu coloquei então esse símbolo, esses três traços, né? Isso aqui é o símbolo de equivalência, só para mostrar essa relação que existe entre uma aresta e um arco que vai e vem. Então, dada essa relação de equivalência entre aresta e arco que vai e vem, a gente pode pegar um grafo que não é direcionado e transformar ele num grafo direcionado. Então vamos, por exemplo, pegar esse grafo aqui. Para transformar ele num grafo direcionado, seria suficiente só pegar uma das suas arestas e substituir por um arco que vai e um arco que vem. Só que normalmente a gente pega um grafo não direcionado e quando a gente quer transformar num direcionado, a gente substitui todas as arestas dele por arcos que vai e arcos que vem. Tá? Outro conceito que é importante em grafos direcionados é o conceito de grau de entrada e grau de saída. Isso aqui seria o correspondente a grafos não direcionados, lá quando eu falei do grau de um nodo, tá? O grau de entrada de um nodo ele é igual à quantidade de arcos que chegam nesse nodo. Então, por exemplo, aqui o grau de entrada do nodo F ele é igual a 1, porque chega só um arco nele. Tá? O in the grid dele é igual a 1. E o grau de saída do nodo é a quantidade de arcos que saem do nodo. Então, se tu pega o nodo B, por exemplo, aqui o grau de saída dele tem que ser igual a 1, porque só sai um arco dele. Grafos direcionados também podem ter arcos aqui, tá? Arcos direcionados, que é um arco que ele tem a origem no nodo e o destino nele mesmo. E o arco, então, ele contribui com mais um, tanto no grau de entrada quanto no grau de saída, aqui no exemplo do nodo H. Ciclos em grafos direcionados. Então, na aula anterior eu tinha falado de ciclos em grafo não direcionado, né? E o ciclo em grafo direcionado, ele é bastante similar. Só que aí ele é um ciclo percorrendo arcos na direção onde os arcos apontam. Então eu vou dar o exemplo de um ciclo nesse grafo aqui. Tá, vamos supor que eu estou partindo do vértice C. Aí eu pego esse arco aqui, que sai de C e vai para D, vou para o vértice D. Pego o arco que vai para F, vou para o vértice F. Pego o arco que vai para o vértice B, chego no vértice B. E pego o arco que vai para o vértice C, chego no vértice C. Essa sequência que eu mostrei aqui embaixo, ela define um ciclo.
ela descreve, melhor dizendo, um ciclo nesse grafo direcionado aqui. Porque vocês vejam que se eu estou num vértice desse ciclo e eu começo a seguir arcos na direção que eles estão apontando e que fazem parte do ciclo, eu vou eventualmente voltar para o vértice da onde eu parti. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês nessa parte pontilhada aqui que eu botei, pintei em azul, ó, nessa parte aqui desse grafo direcionado, porque isso aqui, apesar de ser uma coisa fechada, tá? Se fossem arestas aqui ao invés de arcos, isso aqui seria um ciclo também, tá? Se fossem arestas ao invés de arcos, isso aqui seria um ciclo não direcionado. Só que no caso, apesar disso aqui ser um negócio fechado, ele parece ser um círculo, mas não é. Por quê? Porque eu não tenho como, partindo de um nodo aqui, seguir na direção dos arcos e eventualmente voltar para o nodo da onde eu parti. Entendeu? Então isso aqui, num grafo direcionado, ele não descreve um ciclo, apesar de parecer por ser uma coisa assim fechada. Então, antes eu tinha falado para vocês da equivalência entre uma aresta e um arco que vai e vem, e eu gostaria só de falar aqui, então, como curiosidade, né, que se tiver uma aresta qualquer num grafo direcionado, essa aresta única sozinha aqui, ela já define um ciclo nesse grafo, tá? Porque eu posso, por exemplo, partir do vértice A, seguir por esse arco e vir para o vértice B, e do vértice B eu posso seguir por esse arco e vir para o vértice A. E isso é equivalente a isso, ó. A aresta é equivalente a um arco que vai e vem. Então, uma aresta sozinha num grafo direcionado, ela também descreve um ciclo. Então, por último, eu gostaria de mencionar grafos direcionados acíclicos, os DAGs. Esse é um tipo de grafo que ele é muito importante, tá? Ele aparece em várias aplicações aí. Mais para frente eu vou voltar a falar desse tipo de grafo em alguns conteúdos um pouco mais avançados. E um DAG, ele é simplesmente um grafo direcionado que não tem nenhum ciclo. Tá, então eu gostaria aqui só de citar esse grafo, esse tipo de grafo, porque ele é muito importante e ele aparece em várias ocasiões.